Muito bem, então vamos para a nossa aula de número 10. Agora o nosso Mickey está de volta e com ele também sua companheira Minnie, né? Coloquei aqui mais umas camadas que nós vamos precisar utilizar para a aula e também um pouco de texto aqui na parte de cima, né? Para a gente ver o funcionamento dos menus que vamos aprender hoje. Então vamos aprender menu camada, texto e selecionar. Então a gente vai dar uma analisada mais a fundo nesses três menus porque não são tão utilizados, né? Por exemplo, o menu camada já basicamente tem as mesmas coisas que a parte de baixo ali de camadas. Então, basicamente a gente utiliza a parte direta aqui, né? Vamos dizer, nessa parte das ferramentas e não tanto o menu lá em cima. Por isso que às vezes não faz tanta diferença. A gente tem basicamente tudo que tem lá nesses atalhos dos botõezinhos aqui da parte de camadas. Então não é tão necessário esse menu superior, mas vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então, camada nova camada, Shift Ctrl N para você criar uma nova camada. Esse é o atalho, é importante você saber também. Você pode colocar o nome e dar um OK. Isso é a mesma coisa que clicar aqui embaixo, né? Nesse íconezinho aqui que parece uma folhinha, você já adiciona as camadas aqui, né? Selecionando o Shift, você pode selecionar quantas camadas quer e deletar. Duplicar camada, o nosso atalho de teclado Ctrl J, a gente aprendeu também nas outras aulas. Você dá um duplicar camada ali ou Ctrl J, você vai ter a mesma camada duplicada, né? No caso aqui a gente selecionou a camada da Minnie, então a camada da Minnie foi duplicada. A gente tem também a opção de excluir camada, então se a gente seleciona a camada lá, clica em excluir camada, dá um sim, pronto, deletou, que é a mesma coisa que clicar lá na lixeirinha, né? Se você deixar desmarcada uma camada, você pode clicar em excluir camadas ocultas, deixar várias camadas ocultas e depois apagar o que você não precisa, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar como estava antes. Exportação rápida como PNG, você pode selecionar uma camada específica para exportar só essa camada como um arquivo em separado em PNG. Né? Você tem como fazer isso aqui nessa opção camada, exportar a exportação rápida com PNG. Aí você escolhe onde você quer salvar, que até tem um que eu já salvei, do Mickey separado, né? Então você pode fazer isso. E em camadas exportar como, você pode escolher, vou escolher aqui a camada da Minnie, você pode escolher como você quer exportar, não só em PNG, no caso você pode escolher como JPG, GIF, entre outros formatos que você pode utilizar, modificar o tamanho da imagem, né? Tem uma série de funções, ele abre essa janelinha aqui que você pode visualizar direitinho, né? O arquivo que você vai estar exportando, ou melhor, a camada que você vai estar exportando. Continuando, nova camada de preenchimento, você tem algumas opções aqui para criar uma camada já com uma cor específica, por exemplo. Mas isso aqui não é tão interessante assim. Você pode estar simplesmente criando uma nova camada e depois aplicando a cor, né? Então, mais ou menos uma frescura que a gente tem essa opção aqui. A opção de camada de degradê, que é a mesma coisa basicamente que o funcionamento lá da ferramenta degradê. Se você der um OK aqui, você vai poder escolher como você quer que funcione esse degradê, enfim. Pode fazer assim as modificações que você deseja aqui nessa camada de degradê. Isso aqui a gente utiliza essa camada de degradê para alguns efeitos também, mas vamos deixar mais para frente, né? E aqui em nova camada de ajuste, você vai observar que tem os mesmos ajustes que a gente aprendeu na aula passada, em imagem e ajustes, tá vendo aqui? Só que agora você pode criar uma camada de ajuste. Aqui, ó, uma camada de ajuste. Olha só que legal. Vou fazer um exemplo, por exemplo, utilizando a vibratilidade aqui. A gente viu na última aula, né, que a vibratilidade deixa as cores mais vivas. Ele cria uma nova camada que já aplica o efeito que nós estamos escolhendo. Vou colocar uma saturação bem alta para vocês conseguirem enxergar aqui bem direitinho. Então, ó, tudo que está dessa camada para baixo sofre esse efeito.
Se eu modificar aqui, ó, por exemplo, colocar para baixo da Minnie, você vê que o Mickey ainda está sob o efeito da vibratilidade e a Minnie não. Então tudo que ficar para baixo do efeito, daqui para baixo, ele vai receber esse efeito. A nível de camada você pode estar observando isso, diferente lá do imagem que você tem que aplicar em todo ele, né? Já as camadas para cima não recebem os efeitos, né? E depois, se você precisar apagar, você vem simplesmente aqui em excluir e você pode estar excluindo a camada do efeito que você não precisa mais, do ajuste, né? Legal? Em rasterizar também é uma opção que a gente utiliza com frequência, no caso se for um objeto inteligente, como o background aqui, que a gente até viu já em outras aulas o que é, né? Se você rasterizar o objeto inteligente, ele vira uma camada comum, né? Se você pode clicar ali, ó, ele virou uma camada normal, não é mais um objeto inteligente. Você pode fazer isso para texto e outras formas. Ele vira, na verdade, um desenho. O Photoshop entende que isso é um desenho, né? Continuando aqui, temos aqui o achatar imagem. O achatar imagem, você clica, ele vai juntar todas as camadas, transformar tudo numa coisa só, né? Você pode fazer isso. E ali ainda você tem mesclar camadas. Isso é o atalho Ctrl E, quando você clica em seleciona várias camadas e aí você pode juntar elas, né? Agora vamos para a função de texto aqui. Funções de texto. Para isso, selecionei a camada do texto. Você tem as mesmas opções que basicamente você tem nesse painel de opções aqui, que fica nessa parte secundária aqui. É basicamente as mesmas funções, só que lá no texto. Eu estou clicando no lugar errado aqui. Basicamente, essas mesmas funções que nós temos aqui, opções no texto, né? Então, algumas coisas diferentes aqui é, por exemplo, localizar fonte semelhante. Essa ferramenta é uma ferramenta fantástica, principalmente se você está trabalhando com uma imagem que você pegou na internet, uma fonte, você não sabe qual é essa fonte, né? Então essa ferramenta aí ela auxilia bastante. Por exemplo, você vai aqui em localizar fonte semelhante, você vai enquadrar essa área aqui de busca, enquadra certinho ali na parte escrita. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, viu, pessoal? Um cliente manda uma imagem e ele quer exatamente daquele jeito. Aí você tem que buscar uma fonte, você não sabe qual é. Aqui ele faz uma pesquisa e se você tiver a fonte idêntica ou semelhante, ele vai apresentar para vocês aqui as opções, né? Inclusive, quanto mais tempo você espera, mais fontes ele apresenta, né? Então é uma função bem prática, bem legal que você tem para estar encontrando fontes que você não sabe, né, qual é. Em vez de ficar olhando uma por uma, você pode encontrar de maneira mais rápida, né? Então no menu texto é isso daí. O menu selecionar tem a ver com a parte de seleção, obviamente, né? Então se você vai em selecionar, você tem a opção, por exemplo, selecionar tudo, Ctrl A, que seleciona toda a área. Cancelar seleção, Ctrl D, que nós já aprendemos. Então se você tiver alguma coisa selecionada, dela um Ctrl D ou clicar aqui em cancelar seleção, ele cancela. Aqui também, se você selecionar uma parte e der um inverter, ele vai selecionar tudo o contrário daquela parte que você selecionou, né? O Shift Ctrl I que nós já aprendemos em aulas anteriores, né? Selecionar todas as camadas, cancelar seleção de camadas. No caso, para trabalhar com camadas, você pode segurar a tecla Ctrl e ir clicando ali para encontrar todas as camadas que você precisa. Você tem a opção, por exemplo, de selecionar duas camadas, segurando o Ctrl aqui. E em selecionar, você escolhe a opção isolar camadas. Olha que legal. Aí você isola essas camadas e fica esse botãozinho vermelho ali em cima, ó, que você pode observar. Principalmente se estiver trabalhando com inúmeras camadas, um trabalho grande, isso ajuda para você se organizar, né? Deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui, né? Outra opção que nós temos é aqui em modificar, você criar uma borda, ou suavização, expansão, contração, difusão, né? Então você pode estar criando uma borda. Vou fazer uma borda aqui na Minnie usando a ferramenta varinha mágica, ou clique com Ctrl segurado na miniatura, seleciona ali camada
modificar borda, colocar uma borda de 5 pixels. Você vê que ele cria uma borda ali na seleção. Eu posso criar uma nova camada e pintar, por exemplo, essa bordinha para criar uma camada que tenha só a borda aqui que a gente acabou de fazer. Tirar a mini aqui, ó, fica só a borda que a gente acabou de criar, né? Embora não seja a maneira mais prática de fazer bordas, a gente tem essa opção aqui no modificar. Então, basicamente eram essas as opções nesses menus, não tem muito segredo. Próxima aula a gente vê filtro e tenta concluir essa parte de menus superiores. Até a próxima!